Bem, negócio na pauta de volta. Então, você esteve lá presente no evento, né? E depois do evento, nós saímos para jantar com alguns dos patrocinadores, jantar não, almoçar, e alguns produtores lá da região de Açailândia. E tem questões técnicas, né, da qualidade do grão que eu e o Wagner, evidentemente, não conhecemos, né? Você, como engenheiro agrônomo, deve conhecer. Então, além dessa questão que o Wagner colocou, né, de você estocar o grão para vender no momento em que o preço está mais adequado, tem a questão da qualidade, né, como os produtores nos explicou. A questão da umidade, da temperatura correta do grão, que isso tudo afeta a qualidade e afeta o preço. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Quando ele estava falando aqui, eu lembrei que a armazenagem vindo com um financiamento forte aqui no Maranhão vai abrir muito trabalho para a engenharia, né? Não só a engenharia agronômica, que é o meu caso, mas para a engenharia civil e engenharia mecânica na construção dos silos. E no caso do silo, para manter a qualidade do grão, precisa do acompanhamento técnico de qualidade, porque o grão ele tem que estar na umidade correta para estocar, porque o excesso da umidade vai aparecer doenças, fungos. Com o aparecimento de fungo aumenta a própria temperatura. O silo tem que ser bem construído para ter a aeração, para ter o controle de temperatura, porque o descontrole disso aí vai prejudicar a qualidade do grão. Tem que ter o controle das pragas de armazenamento, porque se não tiver, vai ser outro dano para o grão, né? Os insetos que aparecem no armazenamento, os roedores. Então, é um trabalho que precisa ser feito. E tem que ser feito com alguém que entenda realmente de armazenamento, que se antecipe aos problemas para que o grão não possa perder a qualidade, porque o grão com a qualidade inferior, com certeza, vai perder preço no mercado. E no mercado, como é que se precifica isso, essa questão da qualidade do grão? O que é a qualidade do grão no mercado? Olha, o grão, vamos assim, o grão de soja ou de milho, ele é utilizado em várias indústrias, né? Por exemplo, na indústria do óleo, se o grão ele não tiver numa qualidade boa, ele não vai produzir um óleo bom. E são feitos testes. Então, são tiradas amostras no armazenamento, até quando o caminhão chega para ver a quantidade, a qualidade, ver a umidade, são retirados não só de um local, de vários locais para ser testado, né? Várias amostras. E com isso é feita as análises do que está armazenado. Então, se não tem uma qualidade, se aquela indústria ele necessita de um grão com uma umidade X para poder processar, sem danos causados por insetos, sem nada, e o grão aparece isso aí, para muitas indústrias eles terminam sendo rejeitados se não tem o patamar da qualidade exigido, certo? Então fica um grão de qualidade inferior, que aí vai com um preço inferior e vai ser usado em indústrias que necessitam, não tem tanto rigor de qualidade. Mas assim, até se você Mas for... aí já com preço mais baixo, né? Vai com preço mais baixo. Então ele perde preço e com isso o produtor vai ter prejuízo. Então por isso que essa pós-colheita é muito importante. No transporte, porque perde muito se você passa numa BR que tem muito tráfego de caminhões graneleiros, você vai vendo na borda o grão ficando, né? Então, na armazenagem é importante ter todo esse controle da qualidade do ar, temperatura, Mas circulação a ideia é de ar assim, e tudo. que no armazenamento você acaba tendo perda também, como você falou, né? É impossível não ter. Mas é uma perda menor do que, por exemplo, você vender de qualquer jeito. Né? Não esperar o momento certo, não vender no momento adequado e até para você fazer o controle de qualidade antes de sair da porteira, não é isso? Exatamente. E porque, assim, quando você não tem uma armazenagem boa, não tem um local para armazenar, você vai estar transportando o seu grão na época onde a exigência de transporte é maior, o frete fica mais alto, mais caro. E aqui na nossa região ainda está chovendo. Ainda está chovendo, ainda tem o tempo de espera na fila do caminhão e tudo isso vai impactando no preço final do grão para o produtor. Quer dizer, quanto mais ele demora, ele tem gasto nesse caminho,
está diminuindo o lucro dele. Então, nas regiões, se tiver a capacidade de armazenagem até para poder ter uma venda distribuída durante o ano, até serve como uma forma de você ter um preço bom o ano todo, porque você, quando tem as safras, você vende tudo no período da safra, o preço do grão, ele já vai, como vai ter muita oferta, que é a lei do mercado, muita oferta, você já consegue botar o preço mais embaixo. Mas se você consegue estabilizar uma oferta no ano todo, você consegue ter tipo uma regulação de preço. Sim. Certo? Exato. A Rita tocou num ponto importante, que é a valorização do grão, tendo todo esse cuidado. No último estudo que a gente teve pela Exalc USP, foi feita uma análise em várias regiões do país, e aqueles que conseguem ter armazenagem de qualidade acabam tendo um reflexo de valorização no preço, no período adequado, de até 22%. É muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro que Muito acaba ficando pelo caminho se não tiver esse zelo. E Então, tem uma outra coisa que, não sei se foi o Fabrício ou o Vanderlei, acho que foi o Fabrício lá do Tegran, falou no evento, que é uma preocupação do próprio Tegran, que é o terminal de grãos que fica aqui no Porto de Itaqui. O ideal é que o Tegran, os terminais de grãos, que são os terminais exportadores, tem Itaqui, tem vários, Barcarena, Santarém, Santos, que eles tenham um recebimento para expedição flat, ou mais ou menos homogêneo ao longo do ano. Senão a capacidade estática dele aqui de armazém acaba tendo que ser maior do que o necessário. Quer dizer, ele recebe muito durante a safra e a safrinha, fora disso aí ele fica parado, né? Que não é bom, além de que ele não consegue negociar preço de frete também marítimo, né? O frete marítimo acaba sendo maior nesse período, quando você podia esperar alguns meses, não, agora eu te contratar daqui a 3 meses. Mas tem outra coisa importante que o Wagner colocou, Rita, que a gente, do último levantamento que a gente pegou os dados da Conab, inclusive esses dados estão muito atualizados. Eu vi algumas falas até do próprio CNE, que eles não estão sabendo o que está acontecendo, nem o governo do estado, porque a Conab manda os técnicos em campo. Eles sabem onde tem produção. E o que caracteriza para mim hoje o agronegócio é soja, não é milho. Que às vezes o milho tem produção que não é em grande escala, não é isso? E a soja não, sempre tem que ser em grande escala. Mas você já tinha aqui na região do Nordeste do Maranhão, a região de Timon, Balsas, Chapadinha, a entrada de gaúchos, né? E aí começou a entrada dos brasiguaios, que são os brasileiros que estavam no Paraguai e estão vindo aqui para a região, porque a terra é barata, né? As condições logísticas nossas até são boas, né? Ainda precisam melhorar, são boas. Como é que você está acompanhando essa expansão do agronegócio dentro aqui do Maranhão? Você que tem conversado com produtores, como é que tem sido isso aí? Olha, quando você adentra determinadas regiões do Maranhão, que normalmente era conhecida por não tá nesse circuito, você surpreende quando você está naquelas estradas vicinais ou naquelas EMAs e começa a passar por aqueles caminhões, aqueles bitrens, ou então aquelas grandes colheitadeiras, você olha paralelo ali a estrada que você está andando. Por exemplo, eu me surpreendi quando eu fui numa viagem pesquisando a produção de cachaça aqui no Maranhão, na região de Parnarama, quando eu vi a quantidade de propriedades abertas e outras sendo abertas na região. E o rapaz que estava acompanhando essa pesquisa, ele falou que não tinha mais grandes propriedades para ser vendidas na região, já tinham sido vendidas. Então, quem ainda as terras lá, os pequenos tinham suas terras, mas quem tinha antes suas grandes fazendas, pela vinda dos brasiguaios e gaúchos, compensava vender eles, porque o que acontece? Não tinha aquela perspectiva de se tornar um produtor de grãos, não tinha experiência. E essa turma que está vindo, eles têm essa expertise. E aí, se você olhar o Maranhão, ele
a região ali de próximo a Presidente Dutra, tudo ali já está vindo a produção de grãos. Já tem Colinas, Barra já do tem Corda, bastante. Colinas, Barra do Grajaú. Corda, Tem Grajaú. bastante. Então você está vendo que o Maranhão... É uma ele- mancha verde que está subindo, já está aqui na região dos lagos, né? Lago da Pedra, Igarapé Grande, já chegou tudo isso aí. Mas voltando à questão dos armazéns, os dados que a gente fez uma análise, né? E o meu papel como consultor e do Wagner também é o chasing, né? Cavar dados, né? E ver onde tem problemas. E aí a gente acabou vendo assim, ó, tem um problema aqui em armazenamento, porque os dados mostravam lá o seguinte: onde a fronteira, assim, onde o agronegócio já tá bem estabelecido no Brasil, que é no sul, no sudeste, você não tem problema de armazenamento, tem até superávit. Agora, do Mato Grosso para cima, que é o Arco Norte, Mato Grosso está com uma deficiência de 44%. E aí você tem números parecidos para o Maranhão, para o Tocantins e aqui para o Piauí, né? Números e assim, e aquela coisa que a gente vem falando assim, nós estamos numa situação que está tendo que consertar o pneu da bicicleta ela rodando. Porque por tudo que vocês falaram aí, a produção não vai parar de crescer, porque a área plantada continua crescendo. As questões logísticas não estão sendo resolvidas e o Itaqui está absorvendo já 95% da produção do Matopi, o Tegran já vai aumentar a sua capacidade de estática, de armazenamento, o Itaqui já vai colocar mais carregadores de navio. Onde é que a gente vai parar com tudo isso, hein? Vai dar um colapso, Wagner? Não, Arthur, olha, a gente está vendo aí o pessoal da infraestrutura do Estado se movimentando. A gente tem os investidores que estão chegando, eles estão olhando essa necessidade de estar vendo, então eles têm esses cálculos, a gente está fornecendo esses dados, eles olham isso como uma grande oportunidade. Tem muita coisa para ser feito, mas nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em instante com mais negócio na pauta.